Meio-dia e 22, voltamos com a RJTV na cobertura especial das eleições 2006. A partir de agora, temos a parceria das emissoras afiliadas da Rede Globo em todo o estado. O resultado da eleição no Rio de Janeiro foi conhecido às 6h40 da noite, quando o Tribunal Regional Eleitoral considerou Sérgio Cabral matematicamente eleito. Agora, meio-dia e 36 minutos, nós voltamos a conversar com o governador eleito do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral. Esta entrevista está sendo transmitida para todo o estado. Por isso é importante saber o que os moradores das diferentes regiões esperam do novo governo. E a gente começa pela região serrana, onde está a repórter Mara Schuster. Mara, boa tarde. Qual é a pergunta de vocês aqui para o governador eleito? Boa tarde. Um problema que enfrentamos aqui na Serra é a favelização de algumas cidades. Qual o seu projeto para a área de habitação popular e de que maneira o interior do estado será contemplado? É uma boa pergunta essa feita da região serrana. A favelização se deu principalmente nos municípios de Petrópolis, Teresópolis e Nova Friburgo. Nós temos que trabalhar com esse mesmo conceito de reurbanização dessas comunidades. E nessas comunidades, como o adensamento não é tão grave quanto nas favelas da cidade do Rio de Janeiro, nós temos condições de fazer uma política habitacional com menor monta e levando urbanização. E como há muitas áreas livres próximas a essas comunidades, há como colocá-las em áreas próximas de onde elas vivem hoje, com mais garantia, sem risco, e com políticas habitacionais com 200 casas, 300 casas. Senador, 400, é um problema grave, mas de uma dimensão menor do que na cidade do Rio de Janeiro. Mas tem toda a razão, foi um problema que da década, final dos 80 para cá, aconteceu de maneira muito grave nessas três cidades principalmente. Bom, segundo o Ministério das Cidades, faltam 500 mil unidades. O senhor vai chegar a quanto? Pois é, quando se fala em 500 mil, na verdade são 400 mil unidades para as faixas C, D e E. Mas se você pegar o grande problema da carência habitacional, ele está na região metropolitana. Nessa região, a questão ela é mais de unidades habitacionais em número menor, em escala menor. Eu não posso te garantir, Edmilson, quantas eu chegarei. O Sinduscom tem um programa muito interessante que eu anunciei na campanha que eu vou ser parceiro, em que é possível chegar a um número surpreendente de moradias, usando estoques de terrenos ao longo da Avenida Brasil e da Via Dutra. Senador, agora nós vamos ao sul do estado, onde o repórter Jean Brandão tem uma pergunta para o senhor, direto de Resende. Jean, boa tarde. Boa tarde, Renata. Boa tarde a todos. Olha, aqui no sul do estado nós temos 1,5 milhão de pessoas e nenhum hospital estadual. Por isso aqui vai a pergunta. O que o senhor pretende fazer para atender essa demanda do interior e principalmente do sul do estado com relação à saúde pública? Olha, é fundamental nessa região um investimento no consórcio. O consórcio entre as cidades. Aliás, não só nessa região. Em todas as regiões do estado, trabalhar com consórcio, com racionalização. E eu vou dar um exemplo do sul do estado, onde você pode ter a parceria com o município. Por exemplo, no sul do estado você tem em Resende uma rede municipal da prefeitura. Em Volta Redonda você tem a rede municipal, você também tem a presença da CSN e você tem em Barra Mansa uma Santa Casa. Uma Santa Casa com um trabalho muito bonito. É quem segura a demanda de saúde de Barra Mansa. Para citar... Norte, o novo governador, vai administrar o estado que tem a maior produção de petróleo do país. É por isso que nós vamos até o Norte Fluminense com a repórter Patrícia Daldegan. Patrícia, boa tarde. Boa tarde. O Norte Fluminense é rico em petróleo, mas algumas empresas daqui têm dificuldade em contratar mão de obra especializada. O que o governador pretende fazer para qualificar melhor os trabalhadores? Esse foi um ponto, assim, bem explicitado na minha campanha. Valorizar a escola técnica, né? E nós temos, de fato, por exemplo, em Macaé, uma demanda, e em Campos também, de profissionais, torneiros mecânicos, de caldeireiros, que não se tem mão de obra qualificada nessas cidades. E muitas empresas multinacionais acabam trazendo de fora franceses, americanos, para trabalharem ocupando vagas de trabalho que poderiam ser ocupadas por brasileiros moradores de Macaé e de Campos. Esse é um ponto. O outro, em Campos, onde ela estava falando, a questão da cana. A demanda por cana no Brasil e no mundo aumenta. Nós precisamos modernizar a produção de cana no Norte Fluminense.
nossa capacidade, quer dizer, a produtividade da cana no estado é muito inferior a Ribeirão Preto, por exemplo, onde estou falando do maior centro produtor de cana do Brasil. Senador, nós não podemos deixar de falar de uma região muito importante do nosso estado, que é a Baixada Fluminense. Por isso, vamos à pergunta do repórter Vandrei Pereira, direto da nossa base de jornalismo em Duque de Caxias. Boa tarde, Vandrei. Boa tarde, Renata. Boa tarde, governador. Nós que percorremos diariamente os municípios aqui da Baixada já percebemos que entre os mais graves problemas estão a falta d'água e de saneamento. Como serão tratadas essas questões do seu governo? E aproveitando que o senhor já falou um pouco da SEDAI no último bloco, como fica realmente a situação dessa empresa? Você tem toda a razão, Andrei. Você está trazendo para o debate um dos pontos fundamentais, a questão da água e do saneamento.